feito o levantamento, agora a gente vai proceder com o processamento e ajustamento dos dados. O primeiro passo vai ser baixar os dados da base. Esse receptor aqui é o que estava na base. E nós vamos mostrar que os dados ficam no cartão de memória. Dentro da caixinha aqui. Ele tem aqui o cartão de memória. Retirando o cartão de memória, inserindo no computador. Eu já passei aqui no computador, focalizar melhor aqui, aparecer. Esse espaço aqui é onde entra um chip, no caso do receptor que usa GNSS, o celular, né? E não usa link de rádio. E aqui o nosso cartão de memória, que é onde ficam gravados os dados do levantamento, no caso da base. Aí, aqui eu já passei para o computador. O GPS Geomax, ele dá esse formato M00. É um arquivo de texto, né, que tem as informações, e cada fabricante de equipamento tem um formato diferente. Então, pode ser .dat, tem vários formatos. Aqui é um arquivo qualquer, não é o arquivo teste que eu usei na aula lá. E eu não consigo abrir. Então, para utilizar, para processar esses dados da base, eu vou entrar no software da Geomax ou qualquer outro conversor Hynix e vou transformar esse arquivo. Você pode ver aqui que ele tem um arquivo bem pequenininho, né? Eu vou transformar ele em 3 arquivos GNO. Esses 3 arquivos compõem o Hynix. Arquivo Hynix é um arquivo universal do georreferenciamento, e essa conversão faz com que esse arquivo Hynix possa ser aberto por qualquer software de processamento e ajustamento. Então, esse arquivo pode ser utilizado tanto no PPP, que é direto lá no site do IBGE, quanto na RBMC, que a gente precisa de um outro software, baixa as bases do IBGE e faz o processamento e ajustamento. Geralmente eu utilizo para base o PPP, mas a gente usa também para pontos estáticos, às vezes o RBMC. Então, depois que eu tirei o cartão de memória, coloquei no computador e ele gerou esses arquivos M00, que é o formato do Geomax. Tem um arquivo aqui de 3 MB. Converto em Hynix e uso agora o IBGE para processar essa base. Depois que eu tiver esses dados processados, eu vou utilizar essa coordenada para ajustar lá o meu levantamento às coordenadas reais ajustadas. Então, todo o levantamento vai ficar em função dessa coordenada corrigida. O ideal é ficar 8 horas, né, na base, para ter uma precisão boa. Aí o relatório, principalmente do PPP, ele gera lá a coordenada e os sigmas, que é o desvio padrão dessas medidas que foram obtidas na base. Depois que eu corrigir, eu vou pegar essas bases, essas coordenadas, e vou jogar na minha coletora para ajustar todos os pontos, baixar esses pontos e montar o desenho do meu levantamento. Então, na próxima etapa, a gente vai baixar os dados da coletora.
Bom, aqui na minha obra teste, que foi que eu criei lá no campo, agora eu vou proceder com o ajustamento do meu levantamento conforme o ajustamento da base. Qual é o caminho? Eu vou entrar aqui em pontos, medições, código. Aí eu vou em caderneta. Eu vejo que eu tenho os dois pontos. O ponto 100 foi o ponto estático que eu fiz, o 101 foi o RTK. O ponto estático, o procedimento não é esse. O procedimento do ponto estático é o mesmo que o da base. Eu preciso pegar lá o GPS, abrir, tirar o cartão de memória que tem dentro dele, abrir o arquivo M00 e processar por PPP ou RBMC. Já os pontos levantados como RTK, que no caso aqui é o 101, eu posso ter um levantamento com quantos pontos eu quiser, eu vou proceder dessa maneira aqui. Se eu for em pontos topográficos, eu vou ver que tem a coordenada levantada aqui, né? Este, norte, nesse caso não tem cota porque foi um arquivo que eu baixei aqui na coletora, não foi um levantamento. Se fosse um levantamento, ele teria também a cota Z aqui. Aí eu vou em caderneta de novo, vou em ferramentas, aí eu vou fazer esse shift GPS base. Eu posso procurar medição, excluir, mostrar notas, relatório de medidas ou fechar essa telinha. Eu vou em shift GPS base. Aí eu tô aqui, ó, na obra teste, vou mover a base. O nome da minha base é esse mesmo, 000. E qual é o modo? Eu posso inserir valor de deslocamento. Essa base deslocou 2 centímetros, 10 centímetros, quantos centímetros for, ou milímetros, né? Ou inserir novas coordenadas. Eu vou usar essa opção, que é a que eu tenho no meu processamento. Quando eu processo e ajusto a minha base, o software que eu usei para fazer por RBMC ou PPP do IBGE, ele me dá um relatório com a nova coordenada da minha base, já corrigida e ajustada. Então eu vou clicar em próximo e aí aqui eu vou digitar a latitude, a longitude, a elevação da nova base. Nesse caso eu não vou mudar aqui, que eu não fiz esse processamento lá, e vou em calcular. Ele calculou. E aí, quando eu for em pontos topográficos, ele vai estar a coordenada ajustada aqui. De acordo com o ajustamento da minha base, todos os outros pontos são ajustados automaticamente. Depois disso, eu vou voltar na página inicial e vou exportar os dados. Eu posso exportar no formato AutoCAD, ele vai cair aqui numa pasta da coletora e depois eu vou baixar. Ou eu posso aqui também em formato TXT e ele gera para mim um TXT que eu vou baixar no computador e vou utilizar nos softwares topográficos aí que aceitam esse tipo de arquivo. No próximo vídeo eu vou mostrar como que eu passo esses dados para o computador e como que eu utilizo. Ok? Bom, depois que eu ajustei o meu levantamento de acordo com a base processada e ajustada, eu vou ligar a minha coletora por um cabo USB, né, no computador, e através do Windows Mobile Device eu consigo acesso
as pastas da coletora. Então eu vou aqui conectar, gerenciamento de arquivos, e eu tenho aqui o cartão de memória Xpad. O Xpad é o meu software da coletora. Aí eu tenho aqui arquivos exportados em TXT, em DXF. Tenho vários arquivos aqui. Eu copio daqui e colo no meu computador, e a partir daí procedo com o meu desenho. Eu tenho aqui um arquivo já baixado. Eu vou abrir aqui no AutoCAD. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o TXT. Aqui, ó. TXT tem o nome do ponto. TXT tem o nome do ponto. Tem a coordenada este, coordenada norte, a altitude, sigma este, sigma norte, sigma altitude. Isso é o que eu preciso para baixar esses dados e criar os pontos num software topográfico e criar perímetro, criar curva de nível, fazer os cálculos que eu tiver que fazer a partir dos pontos. Vamos aqui abrir o arquivo do AutoCAD. Aqui nos arquivos FATEC, hover, após ajustamento ele estava 100, que foi aquele que eu já baixei direto no software. Vou escolher aqui o formato DXF. Se ele ficar perdidinho, você usa o Zoom Extend e tá aqui os meus pontos levantados. Aqui é a base, essas são as linhas de GPS e aqui os pontos. Tem dois pontos um do ladinho do outro aqui, outro ponto aqui, um levantamento feito em aula, né? Lá na FATEC, feito pelos alunos. E é isso. A partir desse momento eu faço os cálculos, os desenhos que eu quiser fazer a partir dos pontos. Se eu desligar aqui esse layer medição GPS, aparece para mim só os pontos. Posso mudar, formatar o tipo de ponto para ele ficar mais visível. Tá muito grande isso aqui, tem que mexer a escala, mas dá para ver o ponto aqui. Ok? Então esse foi a passagem dos pontos processados e ajustados para o desenho.